No limiar do amanhã, um desafio no espaço. Não basta saber que sobreviveremos à morte. É preciso saber como vamos sobreviver. Ninguém morre. O que morre é o corpo. Ninguém fica enterrado ou rolando no pó da terra à espera do juízo final. Deus não é carrasco. Deus é Pai. Qual o pai terreno, o pai humano, o pai de carne e osso, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente venenosa? A justiça de Deus não é semelhante à justiça dos homens. Não façamos a injustiça de considerar Deus inferior a nós. Deus é amor, ensinou o apóstolo João. A Bíblia é o Velho Testamento, o conjunto de escrituras judaicas do tempo longínquo da primeira revelação. Os evangelhos constituem o Novo Testamento. Vieram muito depois dos tempos bíblicos. Vieram para nos dar a graça em substituição à lei. A velha lei dos judeus ensinava dente por dente e olho por olho. Até hoje eles a estão praticando. Mas a nova lei do evangelho nos trouxe um novo ensinamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Amai aos vossos inimigos. E até hoje ainda não aprendemos a praticá-lo. Até quando continuaremos mortos na letra que mata? O Novo Testamento é a segunda revelação. Através dele nos foi revelada a misericórdia de Deus. Mas por que preferimos permanecer encravados nos tempos bíblicos, odiando, perseguindo e matando em nome de Deus? Não devemos condenar a Bíblia, pois ela corresponde ao seu tempo, ao tempo dos homens violentos e brutais, incapazes de compreender que Deus é Pai. O ensino bíblico foi renovado por Cristo. Ele não revogou a lei, mas confirmou-a. Confirmou, porém, a lei de Deus, que também está na Bíblia, e não as leis bárbaras dos homens, que enchem de horror e atrocidades as páginas do velho livro judaico. Deus nos deu entendimento para entendermos as coisas. Os evangelhos nos mandam, por acaso, apedrejar, esfolar, matar alguém, passar nossos irmãos pelo fio da espada? Depois dos evangelhos, temos o Pentecoste, a terceira revelação prometida pelo Cristo. Terceira e última, porque as línguas de fogo do Pentecoste abriram sobre a carne as comportas da mediunidade. E a mediunidade é o batismo do fogo e do Espírito, de que falou João Batista. O Pentecoste apostólico foi o anúncio dos novos tempos. E os novos tempos chegaram com o Espiritismo. O Pentecoste universal profetizado por Joel. O livro dos Espíritos é a terceira revelação. Terceira e última, pois com ela o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne. E a verdade continuará a fluir sem cessar sobre o mundo. Na revelação espírita, o ensino de Jesus se completa, segundo a sua promessa, para que o mundo se converta. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 121. Terceiro ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Professor, a ouvinte Célia Fondim Rosa pergunta: fazem 7 meses que sou espírita e estou me doutrinando, mas quanto mais esclarecimento tenho, mais tristeza sinto. Gostaria de saber se este sentimento é bom ou ruim, porque estou confusa e sinto agora as nossas misérias. A gente pode fazer tão pouco. Por que as pessoas não querem ser ajudadas? Por favor, que livro devo ler agora? A senhora precisa naturalmente compreender que a mensagem espírita não tem por finalidade deixar-nos confusos nem aborrecidos. Pelo que a senhora nos revela aqui, o seu aborrecimento vem do fato de querer fazer mais do que pode. Ora, nós devemos fazer tudo quanto podemos, tudo quanto nos é possível, tudo quanto nos é concedido por Deus, mas não podemos querer superar as nossas condições de um momento para outro.
A senhora deve se alegrar com a visão nova da vida e da própria criatura humana que o Espiritismo lhe deu, e deve prosseguir nos seus estudos na certeza de que irá alcançando cada vez mais um conhecimento superior do universo, do homem, do destino do homem, da natureza do homem, da criatura humana e assim por diante. Continue lendo e confiando, e procure prosseguir nos seus estudos. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, se é que a senhora já leu Iniciação Espírita. Se não, leia também, primeiramente, Iniciação Espírita, do próprio Allan Kardec, e em seguida leia os demais livros da codificação. Professor, o ouvinte Dionísio Martins Varjão nos escreve esclarecendo dúvida de sua pergunta anterior. Diz ele: o motivo desta é somente para esclarecer um equívoco na minha carta anterior. Preocupado, pensando que certamente não soube me expressar com clareza, o assunto que me referi, pedindo-lhe que respondesse quem era o príncipe deste mundo, eu confesso que fiquei plenamente convicto da vossa resposta, o que sou muito grato. Mas quanto a eu ter dito que ouvi esta explicação, quero deixar bem claro que o professor a quem me referi, que explicou diferente, é um senhor do qual assisto às aulas de médiuns na Federação Espírita, e na resposta que tive do programa, pareceu-me que ficou entendido que eu tivesse dito que ouvi o senhor falar que era Jesus o príncipe deste mundo. Portanto, quero deixar claro que me expressei mal. Muito obrigado pelo seu esclarecimento e lamento se o equívoco por acaso partiu de minha parte, porque assim como o senhor pode ter se enganado na sua maneira de expressar, eu também posso ter entendido mal a sua referência a um professor ou ao professor que teria dito isso. Mas não tem importância nenhuma. O importante é que o senhor tenha ficado satisfeito com a resposta, ou seja, que a resposta realmente tenha esclarecido para o senhor o problema. Professor, o ouvinte João Donatelli pergunta: sou principiante do Espiritismo. Desde os 14 anos percebi em mim certas faculdades paranormais, que, embora em pouca intensidade, existem. A princípio pensei que tudo não passasse de ilusão, mas tive tudo confirmado quando, ao ser consultado por um médium de efeitos físicos, deu o fato por verdadeiro. Comecei a estudar o Espiritismo e ouvir todos os seus programas. Meu coração se engrandeceu com isso. Eu verdadeiramente passei a viver melhor. Luto pela vida agora com mais coragem e muito mais amor ao próximo. O maior sonho da vida seria ganhar os 12 livros da Revista Espírita. Isto se naturalmente, e com a ajuda dos bons espíritos, eu conseguir acertar as respostas. Desde já eu agradeço não só pelo que eu possa vir a ganhar, mas também pelos inúmeros benefícios que o seu programa vem fazendo. E toda a doutrina espírita tem proporcionado a muitas pessoas. Estou certo de que o senhor vai prosseguir nos seus estudos e tudo correrá bem. O senhor terá não só os esclarecimentos de que necessita, porque a doutrina realmente nos dá esses esclarecimentos, como também terá a oportunidade de verificar o desenvolvimento das suas faculdades paranormais. Essas faculdades, embora pareçam mínimas no momento, podem atingir no processo de desenvolvimento um grau ou uma altitude que o senhor ainda não pensa, que o senhor não imagina. Professor, o ouvinte Hermínio Bernardo, da rua Rui Barbosa, pergunta: qual o efeito da reencarnação? Qual o processo? Porque foge aos princípios da Bíblia. O espírito reencarnado pode lembrar-se de alguma coisa da primeira encarnação? O senhor faz 3 perguntas que eu vou procurar responder em sequência. O senhor pergunta primeiro, qual o efeito da reencarnação? De acordo com a doutrina espírita, a reencarnação faz parte do grande processo da evolução. Todas as coisas evoluem no universo, desde a pedra até o homem. Tudo está em constante evolução. Podemos mesmo dizer que a lei do universo é a evolução. Assim, os espíritos, no seu desenvolvimento, através das formas humanas, eles não podem atingir os pontos culminantes da evolução através de uma encarnação apenas. Se nós olharmos para a humanidade presente aqui na Terra, veremos que ela nos apresenta os mais variados tipos, desde
de um indivíduo mais maldoso até a figura do santo mais elevado, assim como nos apresenta desde o idiota até o gênio. Há uma verdadeira escala humana ao nosso redor, e nós mesmos, todos nós, estamos incluídos nessa escala progressiva. Aqueles que estão mais adiantados representam naturalmente os que passaram por maior número de encarnações, ao mesmo tempo que seguiram nessas encarnações as leis necessárias do ponto de vista moral e espiritual para a sua evolução. O efeito da encarnação, portanto, é o aprimoramento do espírito, é o desenvolvimento dos seus poderes latentes, das suas faculdades ocultas, essas faculdades que nós todos trazemos em nosso espírito e que serão desenvolvidas através das vidas sucessivas. É para isso que existe a reencarnação. O Senhor pergunta depois, qual o processo? Porque foge aos princípios da Bíblia? Eu não entendi bem a forma por que o Senhor formulou esta pergunta. Entendo que o Senhor perguntou qual o processo da reencarnação. Ora, o processo, como nós sabemos, é toda criatura nasce, vive e morre. Mas ao morrer, esta criatura realmente não se acabou, não desapareceu. O que desaparece é apenas o seu corpo material. E o corpo material se dissolve na terra, enquanto o espírito continua vivo no seu corpo espiritual. Para o Senhor ver que este processo não foge absolutamente da Bíblia, mas pelo contrário está bem explícito, bem claro na própria Bíblia. Eu lembraria o Senhor que na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo, referindo-se ao corpo espiritual, ensina: nós temos corpo animal e corpo espiritual. Enterra-se o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. Este é o princípio, portanto, da morte e da ressurreição. Uma vez morrendo o homem na terra, ele, como criatura humana, essencialmente espiritual, passa a viver no mundo dos espíritos. Entretanto, a sua volta à terra é necessária. E quem ensinou isto foi Jesus, falando principalmente ao Rabi Nicodemos, como nós vemos na conhecida passagem evangélica, quando Jesus disse: não te assustes de eu te dizer que é preciso nascer de novo. E o Rabi Nicodemos, que era rabi, era mestre em Israel, era sacerdote e mestre do templo de Jerusalém, assustou-se de Jesus dizer isso e perguntou-lhe: como dizes que eu tenho de nascer de novo? Preciso então entrar no ventre de minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus lhe respondeu que é necessário nascer da água e do Espírito. A água, como nós sabemos, é o símbolo da matéria para os povos antigos, os povos da antiguidade. Quem nasceu da água, nasceu da matéria. Por isso Jesus ensinou que era necessário nascer no corpo e no espírito. E por isso mesmo Jesus anunciou logo em seguida: o que é da carne, o que é carne é da carne, e o que é espírito é do espírito. O ensino da reencarnação está no próprio Evangelho, mas não apenas no Evangelho, está também no Velho Testamento. Se o senhor consultar, por exemplo, o livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um livro em que Kardec analisa, estuda e comenta vários tópicos do Evangelho de Jesus, o senhor verá ali uma boa explicação sobre a presença da reencarnação na Bíblia, ou seja, no Velho Testamento judaico. De maneira que a reencarnação não está ausente da Bíblia, pelo contrário, está presente e foi um ensino válido, um ensino bastante efetivo, bastante explícito, feito por Jesus e registrado nos Evangelhos. O senhor pergunta a seguir: o espírito reencarnado pode lembrar-se de alguma coisa da primeira encarnação? Bom, o senhor se refere à primeira, naturalmente, pensando que os espíritos têm uma, duas ou três encarnações apenas. Não. Os espíritos têm muitas encarnações, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Os espíritos podem ter centenas de encarnações, até se aprimorarem, até vencerem as suas imperfeições. Analise o senhor a sua própria situação na Terra. Todos nós temos defeitos,
Temos imperfeições. Às vezes, desde que nascemos até a morte, lutamos para vencer as nossas imperfeições. E com o passar dos anos, vemos que bem pouco conseguimos vencer. Então, isto nos mostra como é necessária uma sequência verdadeira de reencarnações, a fim de que o nosso espírito se liberte de muitos dos seus defeitos, das suas imperfeições. Assim, nós não temos lembrança da primeira encarnação. Nós temos, em geral, algumas lembranças das últimas encarnações que vivemos na Terra, anteriores a esta que agora estamos vivendo. E é graças a essas lembranças que atualmente o problema da reencarnação está sendo objeto de pesquisa científica no campo da parapsicologia. O senhor pode encontrar em qualquer livraria de São Paulo livros sobre a reencarnação e sobre as pesquisas científicas realizadas atualmente nesse campo. E o senhor verá então que a reencarnação hoje não é mais um problema apenas de religião, é sobretudo um problema de ciência. Mas, para que o senhor possa ter uma visão mais completa deste problema, principalmente do ponto de vista das escrituras sagradas em relação ao problema da reencarnação, eu aconselharia um livro. Este livro se chama Cristianismo Redivivo, de Bruno Bertocco. Professor, a ouvinte Diva Pereira, de São Caetano do Sul, nos telefonou e pergunta: qual é o grau de evolução que o espírito precisa ter para ir de um país a outro? E a segunda pergunta: o espírito não evoluído também se incorpora no médium? E terceira: que são os Exus? Então vamos responder por ordem as suas perguntas. Primeiro, a senhora pergunta o grau de evolução do espírito para que ele possa ir de um país a outro. O grau de evolução dos espíritos varia muito. Nós podemos partir dos espíritos que não conseguem, depois da morte, elevar-se aos planos espirituais e ficam ainda vivendo aqui na Terra, até aqueles que penetram nas profundezas do infinito. Mas um espírito que possa ir de um país para outro, basta ter um grau mediano. Não é necessário que ele seja um espírito muito evoluído. Com certa evolução, ele já consegue ir de um país a outro com facilidade, porque o espírito tem a velocidade do pensamento. Ele pensa e imediatamente se projeta naquela direção, se ele o quiser. Quanto à segunda pergunta, eu posso lhe responder que o espírito não evoluído, quer dizer, o espírito ainda inferior no campo da evolução, pode perfeitamente e precisa, muitas vezes é ele quem mais precisa, dar comunicações mediúnicas através da incorporação num médium. Entretanto, a palavra incorporação não deve ser tomada ao pé da letra. Quando nós falamos que o espírito se incorpora, muita gente pensa que o espírito se aposta do corpo do médium, afastando do médium seu próprio espírito. Ele se encarna, por assim dizer, no médium. Não é isso que acontece. O espírito apenas estabelece uma ligação fluídica, vibratória, energética com o médium. E através desta vibração, ele transmite através do médium, que é um intérprete, a sua mensagem, a sua comunicação. Na maioria das vezes, são os espíritos inferiores que se comunicam, porque estão em sofrimento. Muitas vezes nem mesmo sabem que morreram, porque, tendo aqui na Terra uma ideia negativa da morte, pensando que a morte é a própria destruição do espírito, e, ao morrer, sentindo-se do lado de lá vivos e em seu próprio corpo espiritual, que ele confunde com o corpo material, ele não acredita que morreu. Então, as suas comunicações nas sessões espíritas são sempre em maior número do que a dos espíritos bons, dos espíritos evoluídos, porque estes espíritos precisam comunicar-se a fim de se esclarecerem e de melhorarem a sua situação no plano espiritual. Quanto à sua pergunta, o que são os Exus, é uma pergunta que escapa ao campo da doutrina espírita. Esta é uma pergunta referente à Umbanda, referente às formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, que são muitas aqui no Brasil. Entretanto, posso lhe responder que os Exus, de acordo com o que eu sei a respeito, são espíritos inferiores, os mesmos espíritos que no catolicismo são considerados como demônios.
Mas para nós, espíritas, estas entidades são espíritos necessitados de esclarecimento, de doutrinação, como costumamos dizer nas sessões espíritas. Professor, o ouvinte Jader Frutuoso, do Centro Espírita do Jardim Guarapiranga, pergunta: primeiro, qual a atitude que devemos tomar em relação ao médium que não quer estudar e afirma que há 10 ou 12 anos recebe os mentores e que nunca precisou estudar, que se coloca entre os kardecistas, mas só recebe pretos velhos e índios? Qual a opinião do professor sobre centros que, para iniciar ou encerrar os trabalhos, usam médiuns em transe? É claro que um médium que não quer estudar é como alguém que quisesse exercer uma profissão superior sem estudar, sem fazer o curso necessário, sem adquirir conhecimentos. A mediunidade é um problema bastante complexo, bastante melindroso. O médium devia fazer um curso intensivo de mediunidade. Por isso até mesmo existem hoje nas instituições espíritas cursos de médiums. É necessário mesmo que os médiums estudem. O que o senhor tem a fazer é mostrar a este médium os perigos que ele corre. Se ele pretende estudar com os espíritos que se comunicam, é preciso ele compreender o seguinte: os espíritos lhe mostram, através de exemplos, as situações em que vive no mundo espiritual. Mas se ele não tiver conhecimento doutrinário, e se não tiver um certo conhecimento geral para compreender esses exemplos, ele não aprenderá nada. Ele necessita de estudar da mesma forma que um homem sedento necessita de água para poder sobreviver. Do contrário, ele está correndo um grande risco. Ele pode, inclusive, cair num estado de obsessão e até mesmo de possessão. É necessário que se acautele, que procure ler, estudar, frequentar um bom centro, onde receba também instruções amigas das pessoas que ali frequentam e que devem ter conhecimentos e experiências da doutrina. No tocante ao fato de um médium que se diz kardecista colocar-se entre os kardecistas e só receber espíritos de pretos velhos e índios, pode ser uma questão de afinidade dele com esses espíritos, uma questão muitas vezes de compromisso. Um indivíduo que veio para a Terra com determinada mediunidade está sempre ligado a certas correntes, por assim dizer, de espíritos, a certas falanges espirituais com as quais ele tem compromissos do passado. O que é necessário não é que ele deixe de receber pretos velhos e índios, pois os espíritos de pretos velhos e de índios não pertencem absolutamente a Umbanda. São espíritos como quaisquer outros. Pretos velhos e índios são espíritos como espíritos de brancos, de jovens, de mulheres, de moças, de todos os tipos de criaturas humanas. Não é o fato de serem pretos velhos ou de serem índios que os liga a Umbanda. Acontece que na Umbanda as manifestações de pretos velhos e de índios são classificadas de maneira diferente do Espiritismo e têm finalidades diferentes. No Espiritismo, estas manifestações devem ser encaradas com naturalidade. São espíritos como quaisquer outros que necessitam de se comunicar ou que se comunicam, muitas vezes, particularmente no caso dos pretos velhos, como espíritos já dotados de um grande desenvolvimento moral, capazes de auxiliar as criaturas com conselhos morais, com orientações espirituais seguras. Então não há perigo nenhum, não há problema nenhum em que um médium kardecista receba espíritos de pretos velhos ou de índios. Quanto à minha opinião sobre centros que, para iniciarem os seus trabalhos, usam médiums em transe, é a seguinte: os trabalhos em todos os centros, como Kardec ensina precisamente, são trabalhos realizados por nós, criaturas humanas. A nós compete abrir e encerrar as sessões de acordo com o sistema adotado em cada instituição espírita. Isto não impede, entretanto, que durante o encerramento algum espírito ali presente, espírito bom, espírito elevado, espírito que se reconhece pela sua linguagem, pela sua maneira de expor as coisas, queira também dar uma comunicação final. Ele poderá dá-la, mas o encerramento compete ao presidente da sessão. Professor, o ouvinte Idelfonso Serafim dos Santos, da rua 15 de novembro, pergunta: a pessoa que morre atingida por um raio
teria pecado contra quem? A pessoa que morre de uma forma ou de outra não quer dizer absolutamente que esteja morrendo por causa de um pecado contra alguém. É um erro pensar assim. Todos nós morremos. Todos nós temos o nosso fim. O nosso fim pode ser tranquilamente numa cama, pode ser subitamente numa rua, por um desarranjo orgânico qualquer, pode ser num desastre. Mas isto não quer dizer absolutamente que nós tenhamos sempre de morrer de uma forma que corresponda a dívidas que temos para com outros. A morte é um processo natural, faz parte da própria vida. Quando uma pessoa morre num desastre, é evidente que se este desastre principalmente se constitui de várias pessoas, trata-se de uma morte coletiva, é evidente que se trata de uma questão kármica, como nós dizemos no Espiritismo, porque todas aquelas pessoas se revelam assim acumpliciadas em alguma situação do passado. Entretanto, não quer dizer que elas estejam sendo levadas à morte por uma determinação superior, mas sim que elas mesmas, elas próprias, na vida espiritual, diante da sua dor de consciência, do peso que as suas faltas anteriores lhe produz na consciência, pediram para passar por essa morte coletiva. Quando uma pessoa morre de raio, quer dizer que chegou ao seu fim e que dentro do seu destino, aquela foi a forma mais apropriada, mais conveniente de acordo com as suas condições anteriores para que ele passasse para a vida espiritual. Mas isto não quer dizer absolutamente que ele tenha provocado a morte de uma outra pessoa noutra vida através de um raio ou coisa semelhante. Não devemos ter esta preocupação mínima no tocante a coisas que não podemos compreender em sua plenitude. Basta-nos saber que todos nascemos, morremos e passamos para o mundo espiritual e aqui voltamos para continuar. E que todos pagamos, por assim dizer, aquilo que fizemos de mal para os outros, mas o pagamos conscientemente, porque no plano espiritual nós nos sentimos obrigados a pedir uma encarnação e uma morte correspondente àquilo que fizemos. Os espíritos têm facilidade de transportar animais através de paredes, assim como fazem com objetos? Gostaria de uma explicação mais detalhada dessas duas perguntas, se for possível, naturalmente. O senhor já não ouviu falar, já não leu por acaso em livros espíritas que fenômenos ocorrem com os próprios médiuns dentro de salas de sessões? Os médiuns dotados de mediunidade de efeitos físicos e que se especializam, por assim dizer, no campo dos transportes e dos aportes, que são fenômenos de transporte de objetos para fora ou para dentro do recinto. Muitas vezes estes médiuns, eles mesmos são transportados da sala de sessão para o exterior ou para outra sala do prédio em que se encontram. Isto mostra, portanto, que não somente os objetos, mas também os seres vivos podem ser transportados pelos espíritos de um lugar para outro. O senhor não ouviu falar nos fenômenos de levitação? Quando o médium é erguido no espaço, quando ele se eleva, aparentemente sem contato, sem força nenhuma que o ajude, mas na verdade auxiliado pela força psíquica de que falava William Crookes, ou pelo ectoplasma de que falou Richer, o indivíduo é elevado no espaço, e aquele que é elevado no espaço pode também ser transportado para outro lugar. A Bíblia, os Evangelhos e os livros sagrados de todas as religiões estão cheios de fenômenos desta espécie, de maneira que os animais podem também ser transportados, como as plantas e os objetos em geral. Professor, o ouvinte Adelísio Abade Conceição pergunta: fazem 3 anos que, andando por acaso, encontrei um papel que, entre outras coisas, tinha esta curiosidade: circular nos Estados Unidos uma estatística intitulada Estranho, pela qual se verifica que entre Lincoln e Kennedy existe nada menos que só similitudes e coincidências. A estatística é a seguinte: primeiro, os 2 presidentes haviam feito seu conselho de batalha a igualdade de direitos cívicos entre brancos e negros. Segundo, Lincoln foi eleito em 1860
Kennedy foi eleito em 1960. Portanto, 100 anos de diferença. Terceiro, ambos receberam balas na nuca que os matou. 4. Ambos morreram diante de suas esposas, em sextas-feiras. Quinto, os dois tiveram como sucessores pessoas de sobrenome Johnson. Sexto, Andrew Johnson nasceu em 1808. Lincoln nasceu em 1908. Também 100 anos de diferença. Os dois assassinos, Booth e Oswald, eram sulinos e defendiam causas populares. Booth e Oswald foram mortos antes de serem julgados. 9. O secretário de Lincoln, que se chamava Kennedy, o aconselhou não ir ao teatro onde foi assassinado. O secretário de Kennedy, que se chamava Lincoln, o havia aconselhado não ir a Dallas, onde foi assassinado. 10. O nome das famílias dos presidentes assassinados constam cada um deles de 7 letras. Kennedy e o outro Lincoln. Esta é a pergunta do ouvinte. O senhor naturalmente não formulou aqui uma pergunta, o senhor referiu apenas um fato. Estas coincidências todas aqui anotadas foram muito exploradas depois da morte de Kennedy. Muita gente entendeu que através delas podia afirmar que Kennedy era uma reencarnação de Lincoln. Entretanto, as reencarnações não se dão para estas repetições. As reencarnações seriam círculos viciosos se aquilo que se passou numa se repetisse na outra de maneira assim tão semelhante. Naturalmente, tratam-se de coincidências. Eu não quero dizer que sejam apenas coincidências fortuitas, mesmo porque não acredito que existam coincidências ocasionais no sentido do azar. Acredito que sejam coincidências significativas. Coincidências que ligam naturalmente dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas que viveram em tempos diferentes, mas que estão ligadas por situações comuns. Então podemos estabelecer uma ligação entre Kennedy e Lincoln, entre o governo de ambos, entre a plataforma política, as causas que ambos defenderam e as situações a que foram levadas, estabelecer esta relação, considerando que nos dois casos, dois grupos de pessoas afins, de pessoas que viveram simultaneamente nas duas encarnações, estiveram ligadas. Mas isto não quer dizer que Kennedy tenha sido Lincoln. É preciso termos muito cuidado nesta questão, porque o processo reencarnatório é um processo que determina, sobretudo, uma questão de evolução, de necessidade evolutiva do espírito, e não tem a finalidade de nos trazer sempre as mesmas situações já vencidas em um século atrás, um século passado. Professor, o nosso ouvinte, continuando sua carta, o Adelísio Abade Conceição, pergunta: a revista Manchete, de número 1097, publicou uma reportagem na qual dizia que Cristo morreu pela salvação dos homens. No entanto, a mesma revista, de número 1105, em edição de 23 do corrente mês, uma leitora discordou dizendo: Cristo morreu por causa dos homens, que não queriam seguir seus ensinamentos. Daí surge a minha dúvida. Concluiu a leitora: quem quiser a salvação tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Eu não sei bem qual é a sua dúvida. Suponho que seja a seguinte: o senhor diz assim, daí surgiu a minha dúvida, e repete a frase da leitora: quem quiser a salvação tem que seguir os ensinamentos de Jesus. O senhor naturalmente tem em dúvida o seguinte, segundo eu penso, segundo eu percebo da sua pergunta: é preciso que todos sigam o ensinamento de Jesus para salvar-se? E aqueles que não conhecem Jesus? Será essa a sua dúvida? Na verdade, existe no mundo milhares de criaturas que não conhecem o Cristo, que nunca leram o Evangelho de Jesus, e, consequentemente, poderiam não ser salvos se não seguissem os seus ensinos. Mas acontece que os ensinos de Jesus estão no mundo desde que o mundo é mundo, muito antes de ele vir à Terra, para nos trazer o seu Evangelho. Grandes figuras estiveram na Terra, grandes espíritos enviados por ele, preparando o seu advento aqui. E esses espíritos ensinaram os mesmos princípios. Os princípios do Evangelho constituem aqueles que regem na sua essência todas as grandes religiões do mundo. Não quer dizer, portanto,
seguir Jesus não quer dizer que se tenha de seguir os ensinamentos desta ou daquela igreja cristã. O que importa no ensino de Jesus não são os dogmas instituídos pelas igrejas, não são os formalismos eclesiásticos, não. O que importa são, isto sim, os ensinos morais, espirituais, que tocam realmente o espírito do homem e o fazem sentir diante dele a responsabilidade que tem de seguir para o seu desenvolvimento, para o seu aprimoramento. De fato, quem não segue a Jesus, seja maometano, seja budista, seja taoísta, shintoísta, ou o que quer que seja, de qualquer religião do mundo, quem não cumprir aqueles preceitos que Jesus nos deu para nós pautarmos a nossa vida aqui na Terra, não conseguirá salvação do ponto de vista da evolução espiritual segundo o Espiritismo, e terá de voltar à Terra muitas vezes para aprender a se tornar cristão, mesmo que não seja rotulado de cristão. Eu quero, para terminar isto, dar-lhe um volume de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual o senhor encontrará esclarecimentos maiores sobre isto. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, a seguinte passagem: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: recebestes o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos, tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Sofrestes tantas causas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falo ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações. Este trecho da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas encerra naturalmente o ensinamento que, de acordo com várias igrejas, é interpretado também em vários aspectos. Entretanto, quando nós olhamos o problema do texto, da letra, à luz do Espírito, quando não nos apegamos apenas à letra que mata, segundo ensinou o próprio Paulo, mas procuramos sentir o escrito pelo Espírito que vivifica, saltam aos olhos alguns aspectos bastante importantes do ponto de vista do Espiritismo. Quando Paulo fala em obras da lei e mensagem da fé, chamando a atenção dos Gálatas, chamando-os mesmo de insensatos, por eles não compreenderem a situação em que se encontram no cristianismo nascente, no momento em que recebem a nova revelação, quando Paulo faz estas referências, nós precisamos compreender bem algumas expressões, como, por exemplo, obras da lei. Sabemos que muita gente nos acusa, em várias religiões cristãs, de materializarmos o problema da salvação ao dizer que sem caridade não há salvação, que fora da caridade não há salvação. Então dizem aqueles que nos querem contradizer os espíritas: não é pela obra que se salva, mas sim pela fé. Eles se baseiam, se apoiam principalmente nesta passagem do apóstolo Paulo. Entretanto, quando Paulo fala de obras da lei, a que ele se refere? Por acaso se refere a obras de caridade? A conduta do homem na vida? Ele se refere às atividades do indivíduo? Não. Paulo se refere às obras da lei, que são aquelas que a lei mosaica exigia que os judeus cumprissem no templo de Jerusalém. Ele está se referindo, portanto, aos rituais do templo. Obras da lei
são as exigências rituais do judaísmo. Não é através das obras da lei, não é através do ritualismo das igrejas, das exigências rituais de qualquer religião que nós encontramos a salvação, mas sim na fé. E por isso mesmo ele acrescenta aqui logo em seguida que Abrão, por exemplo, não recebeu pelas obras que ele não tinha praticado, que ele não tinha feito, mas sim pela fé. E que aqueles que ministram o Espírito e operam milagres, pergunta ele, por acaso fazem isto através das obras ou fazem através da fé? Porque Jesus também não se entregou à prática das obras da lei. Jesus, como sabemos, compareceu ao templo, compareceu às sinagogas, mas não para o cumprimento do ritualismo determinado e para seguir as práticas rituais ali estabelecidas, e sim para muitas vezes desprezá-las ou contrariá-las a ponto de ser advertido pelos fariseus quanto ao seu desprezo pelas chamadas obras da lei. E aqueles que ministravam o Espírito e operavam milagres entre o povo eram, como sabemos, os discípulos de Jesus, que também não se submetiam às práticas rituais das igrejas. É por isso que Paulo adverte aos Gálatas, insensatos, que tendo começado pela fé, tendo aprendido no cristianismo nascente as necessidades da fé, entretanto depois procuravam retornar às obras da lei. No mesmo sentido em que ele advertia quanto à tentativa judaica de introduzir no cristianismo nascente certos rituais do judaísmo, inclusive o batismo da circuncisão, que era um tipo diferente de introdução do homem numa determinada fé naquele tempo. Ora, vemos que este trecho da epístola do apóstolo Paulo coincide perfeitamente com o conteúdo do nosso programa de hoje, não obstante tenha sido o evangelho aberto ao acaso, sem nenhuma intenção e pelas mãos de uma locutora da rádio que estava presente ao nosso programa e que não participava absolutamente do sistema do programa. Entretanto, ao abrir, por acaso, ela encontra precisamente esta mensagem que vem completar o nosso programa de hoje, trazer o ensino evangélico para a confirmação de tudo quanto aqui foi dito. Estamos na era do Espírito e devemos compreender o Espírito, desapegando-nos da letra e de todo formalismo que possa impedir a nossa compreensão espiritual da mensagem espiritual do Cristo. Ciência e religião conjugam-se na verdadeira cultura. O tempo do materialismo e do religiosismo cego já passou. Não seja um faralto, não seja um retrógrado. Desenvolva o seu conhecimento, complete a sua cultura, acerte o seu passo com os novos tempos. Participe do nosso debate radiofônico. No limiar do amanhã, tragada foi a morte na vitória. Rádio Emanuel, muito mais que entretenimento.